Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas, recebendo aqui o cientista político, pesquisador, professor Israel Souza, que vem fazer uma análise do panorama político nacional e local diante dos últimos acontecimentos que, de fato, estão mexendo com a opinião pública. E eu começo, professor, boa noite, falando sobre a situação da presidente Dilma, já que o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment e agora o processo tramita de fato na Câmara Federal. Como é que o senhor analisa esse fato, a repercussão disso? O que a gente pode esperar daqui para frente? Não é algo fácil. Tem muita gente comemorando o fato de se ter aberto, o fato de Eduardo Cunha ter dado encaminhamento ao pedido de impeachment. Mas nós temos aí várias etapas de um processo. Primeiro se forma uma comissão com elementos de todos os partidos, segundo o tamanho de cada partido, de cada bancada. Depois pede-se dela uma defesa, então é um processo bastante longo. E não é certo que desde já ela esteja derrotada. Agora, claro, abre-se aprofunda-se, na verdade, o cenário de incertezas. E tem o Senado também, porque não é só na Câmara. Não, depende do Senado. E o governo não está morto nessas instituições. O seu poder de barganha ainda é significativo. Tanto é que conseguiram modificar a lei a respeito da responsabilidade fiscal agora, recentemente. Sinal de força do governo. Mas, por hora, isso fragiliza muito mais o governo da presidente Dilma. O governo continua sangrando, é preciso compreender isso. A oposição ganha na medida em que, ainda que a presidente não saia, cria-se mais obstáculos e mais desgastes para ela. Pensando que ano que vem já é um ano de eleição, isso pode repercutir muito fortemente. No aspecto econômico, como é que o senhor avalia o impacto disso? Porque hoje o dólar caiu, a bolsa subiu, claro que é um retrato do momento, mas é um sinal. É um sinal. Nós temos vários grupos econômicos e alguns estão do lado do governo, outros não. E essa crise econômica por que a gente passa tem muito a ver com as lutas no campo político. Volto a dizer, a presidente não está derrotada. Se esse é um sinal pela simples abertura do impeachment, isso pode se modificar já já, para pior ou para melhor. Não é nada que se dê como certo e fechado. Mas qual o peso do cenário econômico, vamos dizer assim, do setor empresarial, que é quem tem mais interesse na economia? Qual é o peso disso nessa conjuntura? Vamos olhar para a oposição e comparar uma possível política econômica da oposição com o do governo atual. Sendo uma possibilidade de a presidente cair, assumiria alguém da oposição, PMDB ou outro, porque o Aécio recentemente falou como quem vai governar. Imaginemos este cenário. Ele continuaria alimentando essa política que favorece os bancos. O setor empresarial já faz muito tempo que vem reclamando dos governos e não apenas do governo, porque essa política de juros altos não é uma política do governo do PT, é uma política que começa antes dele. E não há nenhum sinal de que um governo da oposição alteraria isso. E tem um detalhe que, às vezes, a população não analisa com profundidade. Os problemas econômicos, em parte, vão continuar, mesmo que se troque de presidente. E até o Brasil sair da crise, são etapas a se cumprir. Exato. Há um economista político que chama isso de austericídio. Nós vamos completar um ano de austeridade e a economia brasileira não deu nenhum sinal positivo. A persistir neste rumo, nós não teremos apenas a repercussão desta crise no próximo ano, mas teremos ainda nos próximos anos. Este não é o caminho para se resolver esses problemas. Porque o cenário econômico ele é muito volátil e muita coisa acontece em função da expectativa que se cria, do grau de confiança, de fé que se tem no futuro. Esse componente, a confiança que hoje não existe no governo atual. Se trocar de presidente, de repente isso pode ser restabelecido? Não, com facilidade. Os governistas chamam isso de golpe. Teremos que discutir o que seria golpe, mas vou deixar por hora que seja assim. Essa instabilidade perduraria, porque muita gente se sentiria insatisfeita com uma presidente saindo, sendo que depositaram nela o seu voto. Não é apenas pelo fato de a presidente estar passando por um momento difícil quanto à sua popularidade, que isso não teria repercussão negativa no meio dos sindicatos, dos movimentos sociais e do Congresso também. Mas mesmo com essa popularidade tão baixa, o senhor acredita que ela ainda teria esse poder de mobilização social?
não diria não tanto ela, porque na verdade sim, você abre uma brecha incrível. E o que vai ocupar este vácuo de poder não necessariamente viria coroado de esperanças. Professor, e essa interpretação que a militância de esquerda dá, dizendo que se trata de um golpe? Se a gente for fazer um retrospecto, o PT já pediu impeachment de Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e é um instrumento que está previsto na Constituição, por que agora seria golpe? É porque, segundo eles, a presidente foi democraticamente eleita Mas os demais também foram. pela via do voto. São dois pesos e duas medidas. Mas eu avançaria mais porque eu acho que esse é um elemento também bastante problemático para os governistas. Por certo que a presidente foi eleita pela via do voto popular, mas a turma que depositou nela o seu voto depositou crendo no programa que ela apresentou. No programa que, embora ela tenha apresentado nas eleições, depois simplesmente colocou de lado e passou a fazer o inverso daquilo que disse que ia fazer. Neste sentido, também ela atrai os seus votos. E aí tem um problema de legitimidade, porque uma coisa é ser legal, outra coisa é ser legítimo. Isso, como é que o senhor vê esse aspecto? O impeachment tem, para mim, as duas dimensões. Mas é preciso considerar uma coisa. Esse elemento do impeachment não é um problema necessariamente jurídico. A lei permite, mas ele não vai ser decidido porque a lei permite ou não. Ele vai ser decidido a partir das forças políticas, a partir das relações de poder. E o peso da opinião pública nisso tudo? Olha, eu converso com o povo, eu moro na periferia, eu também sou professor, converso com os estudantes e converso com os colegas. Há muita gente feliz com essa abertura do processo de impeachment. O que quero dizer com isso é que há um apoio popular significativo, sobretudo se observarmos a impopularidade da presidente. Mas é um fator determinante a opinião pública, a popularidade, se está alta, se está baixa? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. O governo, nos últimos anos, fez a seguinte opção. Ele fez uma opção de se sustentar cada vez mais no Congresso. E para se sustentar ali, era fundamental a barganha. E o que ele ali fazia passar através dessas barganhas eram projetos altamente antipopulares e antitrabalhistas. Na medida em que ele ganhava algum comando sobre o Congresso, ganhava alguma força sobre o Congresso, ia perdendo popularidade, ia perdendo apoio popular. Esse elemento da crise, portanto, começa bem antes do seu estouro. Por falar em barganha com o Congresso, o que a gente percebe, claro que nós não estamos lá dentro, mas de fora dá para observar que já não há mais um consenso, um discurso único, um poder de articulação. O que se percebe é o salve-se quem puder. Até que ponto o senhor acha que está prevalecendo essa lei? Se observarmos para alguns anos, coisa de 4, 5 anos atrás, a gente vai perceber que com o presidente Lula nós tínhamos uma popularidade incrível, ele tinha o apoio das massas, mas tinha também um domínio no Congresso. Depois estourou o escândalo do Mensalão e depois estourou o escândalo do Petrolão. Se você observar, somente a partir daí foi que o Congresso começou a ficar arredio em relação às ordens do Planalto, o que mostra que o poder dos presidentes sobre o Congresso não vinha porque havia costurado ali uma aliança em torno de um projeto, mas vinha porque regava as alianças ali a partir de propina. Como é que o senhor vê a discussão de troca de regime, como já propõe alguns setores, para um parlamentarismo? Isso não vai mudar absolutamente nada. Nós não tenhamos nenhuma ilusão. Se Dilma permanecer, as coisas não vão melhorar. Se ela cair, não vão melhorar. E se colocar um parlamentarismo, também não vai melhorar. Porque a questão é o seguinte, o nosso sistema ainda é um sistema que exclui o povo de uma participação efetiva. Porque se você observar, vamos pensar, tiremos o presidente, o vice-presidente e olhemos para o nosso Congresso. Você acha que isso representa o povo? Você acha que esse Congresso teria legitimidade para levar adiante um governo? De fato, com raras exceções, estão representando a si mesmos. Não nos enganemos. Verdade. Mas vamos trazer a discussão para o cenário local. Como é que o senhor avalia o impacto da conjuntura nacional na política do Acre? Bem, eu creio que, num certo sentido,
o governador Sebastião Viana até gostou do estouro desta crise política, porque o Estado já não ia bem, mas agora ele pode justificar os problemas econômicos aqui, remetendo a uma crise nacional. Ora, é assim que ele vai apresentar a justificativa para alguns cortes. No entanto, ele se atrapalha na medida em que ele continua nomeando cargos comissionados, ainda que diga que não há verba para este serviço, para o aumento do funcionalismo público ou coisa que valha. Dá para enxergar alguma previsão para as eleições de 2018, por exemplo, no caso do Acre? Bem, a Frente Popular continua com uma vantagem na medida em que a oposição não consegue apresentar um nome de consenso, sai sempre quebrada, sai sempre espatifada e ainda não conseguiu apresentar nenhum projeto que desperte esperança, que desperte confiança na população. Por certo, há muitas pessoas que estão cansadas com o governo da Frente Popular. E esse não é um cansaço simplesmente porque faz tempo que eles vêm aí. Por certo, o elemento do tempo conta, mas os últimos governos vêm fazendo bastante atrapalhadas. Mas, infelizmente, em que pese ela está cansada do governo, descontente, ela ainda não tem plena confiança na oposição. Antes de 2018, temos as eleições municipais do ano que vem, que também devem sofrer impactos diante dessa crise, especialmente o Partido dos Trabalhadores, que é o mais desgastado. Que relação o senhor faz com as eleições de 2016 e as de 2018? Por ora, o Marcos Alexandre está bem, apesar da crise, apesar de a prefeitura estar ausente em parte significativa dos bairros, essas crises não têm chegado até sua figura. E ele faz a figura de bom moço, ele vai aos bairros, ele tira foto, ele conversa com as pessoas, ele tem passado quase incólume por todo este cenário, por incrível que pareça. Mas também há uma estratégia de se distanciar da sigla PT, e não é só ele que se utiliza dessa estratégia, outras lideranças da Frente Popular começam a fazer movimentos que indicam isso, um distanciamento. É real isso ou é uma impressão passageira? É real. A estratégia é estamos juntos quando convém, quando não convém um pouco distante, a fim de não se macular por todo este processo bastante negativo, não é? Recentemente, nós tivemos a visita do ex-presidente Lula, que é o Acre, que, apesar de ser uma agenda positiva, mas teve um fato que chamou a atenção tanto quanto, que foi aquele episódio envolvendo o deputado federal Major Rocha, que se confrontou com militantes do PT, acabou ferido. Como é que o senhor vê essa possibilidade de um evento tão bem preparado ter sido estragado por um deputado federal que arrebanhou ali meia dúzia de pessoas e conseguiu a foto que ele queria, digamos assim? Ele teve êxito. Foi questão de inteligência política. E a turma que estava lá para defender o governo acabou corroborando muito positivamente para o que ele queria. Mas acho que importante destacar aí é que essa briga entre PT e PSDB não interessa à população. E a mim me incomoda bastante, como cidadão, o fato de que o ex-presidente venha para aquilo que você chamou de uma agenda positiva. Ele já meio que se lançou a candidato presidenciável a 2018. Para mim, isso tem um certo cunho eleitoreiro. E também a própria articulação dele distanciando-se cada vez mais da presidente Dilma. É preciso estar muito atento, que o Lula, às vezes, diz não concordar com o programa de economia da política econômica de Dilma, mas vez por outra aparece defendendo, diz que o que é importante nesse momento é aprovar os ajustes, e ele fica assim meio que nessa esquizofrenia, ora apoia e ora não apoia. Não sei se a memória dele é curta. Para a gente fechar essa conversa, professor, que futuro o senhor enxerga para o Brasil e para o Acre nesse momento? O cenário nacional é muito mais decisivo. Eu não acredito que as coisas haverão de melhorar se Dilma continuar insistindo, aliás, nesses programas de austeridade. Na verdade, se você observar, áreas extremamente importantes para a população pobre, para a população trabalhadora, vêm sendo penalizadas a partir
desses cortes. Também não acredito que a coisa haverá de melhorar se ela cair, porque as incertezas haverão de se tornar ainda mais profundas. Mas você pensa se Dilma, de repente, passa por esse processo de impeachment e vence e sai ilesa. Para mim, ela sairia justificada para levar adiante a política econômica desastrosa que ela já vem fazendo. Quero dizer com isso, do jeito que está, quer ela permaneça, quer ela não permaneça, não vejo melhorias nem no campo político, nem no campo econômico. Porque se ela ficar, será através de muita barganha. Uma barganha que funciona numa votação de um projeto ou na votação de uma outra coisa que seja. Mas logo, logo se espatifa, logo, logo volta à tona a instabilidade que é muito maior. Conversei aqui com o professor, cientista político, pesquisador Israel Souza, fazendo uma análise do panorama político. Muito obrigado pela vinda, professor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E o Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais uma boa conversa. Continue com a gente.